Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar. Eu só vou tirar aqui um pouquinho. Posso? Aí. Amém. Irmãos, é um prazer enorme, uma honra poder estar aqui com os irmãos hoje para nós compartilharmos da palavra de Deus. Pastor Daniel já conheço há muito tempo. Desde quando eu vim para Nazareno eu ouço falar do pastor Daniel, né? Da família em si, né? Que é uma família muito relevante para a igreja do Nazareno. Daí vocês têm o privilégio de tê-lo aqui, né? Como pastor da igreja. Amém? Meus irmãos, eu quero começar falando um pouquinho da MNI, se vocês me permitirem, pode ser? Pode? Isso aí, ó, que bênção. Glória a Deus. Deixa eu ver, eu trouxe um negocinho aqui, que eu acho que às vezes funciona, viu, irmão? Né? Para a gente passar. A MNI, irmãos, é um departamento da igreja do Nazareno, e ela tem, assim, por objetivo, engajar a igreja local. Amém? A igreja do Nazareno entende que todos os membros da igreja fazem parte do departamento de MNI. Vocês entendem isso também? Sim ou não? Eu vou fazer algumas perguntas, mas não é pegadinha, você pode ficar tranquilo, tá, irmão? Então você pode responder com vontade, assim, sim, que não é pegadinha, ninguém vai errar. Tá bom? Né? A MNI, então, ela tem por objetivo engajar a igreja para que a igreja ela possa fazer aquilo pela qual ela foi instituída, que é o quê? Pregar o evangelho. Amém? Glória a Deus, não é por isso. Então todos nós, todo mundo aqui é nazareno? Sim? Todos nós, então, estamos incumbidos de alcançarmos a vida, as pessoas, e conforme a palavra de Deus, ela nos diz, fazer discípulos em todas as nações, não é? A semelhança de Cristo. E essa é a visão da igreja do Nazareno. Não é? Então, a minha função e a sua função também como nazareno, como servo de Deus, principalmente, é fazer discípulos à semelhança de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja do Nazareno, ela entende que ela tem algumas áreas ou propósitos que a gente fala aqui, né? E essas áreas e propósito, elas estão linkadas com as áreas de impacto. O propósito, ele vai falar em orar, inspirar, educar e dar, né? Em cada uma dessas fases, desses propósitos, estão linkados com essa área, as áreas de impacto que a igreja do Nazareno trabalha de forma, isso globalmente, tá, irmãos? Então, eu estou falando aqui hoje na igreja no Jardim Adelaide, né? Mas pode ter o nosso irmão nazareno no Japão, né? Que já falou, porque eles já estão na nossa frente, né? Que já estão trabalhando isso daqui. A MNI lá no Japão trabalha da mesma forma, né? E quais são essas áreas, então? Oração. Através da oração, né? A igreja, ela tem que ser engajada em orar, em participar das orações, como a pastora Lúcia fez aqui, como eu tenho certeza que os irmãos oram pelos missionários, sim ou não? Não é? Orar pelos missionários que estão no campo, o Milese que está lá na Grécia, né? O Henrique está voltando agora da Colômbia para fazer a gira missionária, e tantos outros, o Júnior, né? E tantos outros missionários que nós temos ao redor do mundo, que eles precisam das nossas orações. Nós falamos, quando falamos em missões, a gente fala
em ir, a gente fala em dar e principalmente em orar, né? Quem aqui tem chamado para ir para a China? Né? Alguém? Alguém? Levanta a mão. Não? Então a gente pode orar. Sim ou não? Podemos? Né? Ajudar os nossos irmãos lá, que estão lá. Não é? Por que eu falo isso, irmãos? Porque Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem um propósito na vida de vocês? Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio. E eu estou disposto a lutar para que isso aconteça. Não é? Porque todos nós cremos que temos propósitos. Mas se nós não lutarmos, se nós não nos engajarmos nesse propósito, a gente vai viver igual o filósofo poeta lá de Xerém. Quem conhece? Deixa a vida me levar. Não é? Não, irmãos, em nome de Jesus. Nós, quando temos a certeza que temos um propósito de vida, nós lutamos por esse propósito. Nós buscamos nos aperfeiçoar da maneira que for possível para que nós alcancemos esse propósito, amém? Glória a Deus. Então nós temos aí o envolvimento de jovens e crianças, através do envolvimento de jovens e crianças, a Igreja do Nazareno entende que nós vamos continuar a ter ou a ser uma igreja missionária, não é? Por que eu falo isso, irmãos? Porque se nós não engajarmos os nossos jovens, se nós não ensinarmos as nossas crianças, essas crianças elas vão crescer, sim ou não? E se nós não ensinarmos, elas vão se tornar adultos e elas vão estar fora da igreja. Não é verdade? Tem um pregador, estava muito tempo atrás, o Hernandes, se não me falha a memória. Ele falou que ele foi visitar a Europa, e quando ele estava lá na Europa, ele falou assim: eu vou visitar as grandes igrejas onde aconteceram os grandes avivamentos, né? E de onde saíram missionários que foram levados ao mundo inteiro para que houvesse um avivamento global. E eu quero saber como que essas igrejas estão atualmente. E para a decepção dele, ele falou que muitas igrejas que ele visitou estavam fechadas, tinham virado boates, tinham virado bares, e as igrejas já não existiam mais. E aí o que ele comenta no vídeo dele é que, por que isso aconteceu? Porque nós não cuidamos das nossas crianças. Nós não cuidamos no sentido, instrua a criança no caminho em que se deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. A incumbência de criar a criança no caminho é dos pais. Amém? Amém ou não amém? É sua pai, é sua mãe. A igreja vai te dar todo o suporte necessário para que isso aconteça. Mas a responsabilidade é sua. Amém? Né? E isso inclui trazer a criança para a IBD, trazer a criança para a escola bíblica de férias, trazer a criança para os cultos, fazer com que ela aprenda o caminho da casa dela até a igreja, né? Mas não só isso, viver o evangelho no seu lar, onde você estiver, para aquela criança, ela crescer entendendo o que é ser cristão. Amém? Né? E aí, acho que foi para frente aqui. E aí, vamos lá, vamos ver se consigo voltar. O FEM e alabastro são as ofertas que a igreja do Nazareno tem. Inclusive tem o homem aqui da minha frente, é o tesoureiro, nacional, que cuida das finanças, né?
O FEM é o Fundo de Evangelismo Mundial. Eu ia falar para o pastor Daniel dar aula para nós aqui de FEM, de alabastro, né? Mas, basicamente, irmãos, nós temos ação de graça e Páscoa do FEM, que são ofertas que sustentam os ministérios da Igreja do Nazareno. Amém? Todo o ministério, toda a estrutura da Igreja do Nazareno é mantida através dessas ofertas. Estou certo, pastor? Se eu falar besteira, o pastor levanta a mão e fala. Né? E o alabastro, elas são ofertas que são dedicadas à infraestrutura. Aquisição de terreno, reforma, construção de escolas, hospitais, igrejas, da Igreja do Nazareno. Isso no mundo inteiro. Essas ofertas, elas vão lá para a sede, para Kansas, e depois elas são redistribuídas nas 6 áreas da igreja, de atuação da Igreja do Nazareno. Amém? Essas 6 áreas são as regiões que a gente chama de continentes, né? Mais ou menos os continentes. Né? Então, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania, África, são essas áreas. Elas são redistribuídas a partir de lá, de acordo com a necessidade das igrejas. Então, é importantíssimo que a Igreja do Nazareno, ela contribua, todas as igrejas, irmãos. Nós, no Brasil, nós estamos acostumados a receber. Não é? Nós recebemos muita ajuda. Desde quando a igreja foi fundada aqui, os terrenos, as construções, tudo isso daí vieram lá dos americanos, não é? Que enviaram dinheiro, que compraram todos os terrenos. Mas agora, irmãos, a Igreja do Nazareno do Brasil, ela já está uma igreja madura, ela já é uma igreja estabelecida, ela é uma igreja forte. Então, cabe a nós agora provermos para que as áreas mais necessitadas agora possam se beneficiar da mesma forma que nós fomos beneficiados. Amém? Então, nós temos que ter essa gratidão, né, pela igreja, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje nós temos a igreja aqui, estabelecendo o Jardim Adelaide, uma bênção. Não é verdade? Mas para que isso acontecesse, houveram ofertas de outros irmãos, ofertas aqui da igreja, trabalho, tudo isso daí nós tivemos. Não é? E famílias dedicadas a sair de Cabo Frio? Cabo Verde, desculpa. Cabo Frio é no Rio, não é a praia. Acho que eu estou pensando na praia, meu irmão. Estou sentindo, eu já falei para minha esposa, amor, faz uns 2 anos que eu não vou para a praia. Eu preciso ir para a praia, por isso, acho, né? Daí, Cabo Verde. Né? Vieram lá de Cabo Verde e, para pregar o evangelho, começaram numa salinha com algumas famílias. Hoje é o que a Igreja do Nazareno é no Brasil. Né? Então, nós precisamos investir. Precisamos mesmo investir. Dar a sua oferta com gratidão, com amor. Nós temos aí Cuidado e Conexão é um departamento que antigamente chamava Links, né? Hoje traduzido para o português, Conexão, mas cuidado principalmente para que as igrejas elas tenham oportunidade de se conectar com os missionários. Né? Nós temos missionários brasileiros, mas nós temos missionários no mundo inteiro de várias nacionalidades. Hoje, a Igreja do Nazareno, do Distrito São Paulo, a gente tem, deixa eu ver se está a foto do rapaz aí. Cadê? Vamos ver. Aí, ó. Do Ramesh, da Karuna, do John e Danny. Né? Eles são os nossos missionários links hoje. Né? O pastor, o reverendo Ramesh, ele atua lá na Índia e sul da Ásia, como coordenador de área, né? E ele trabalha basicamente, irmãos, na área financeira, como coordenador financeiro. E ele trabalha ali no sul e tem vários países lá que existe perseguição, né, dos cristãos. Então o que acontece? Nessas áreas que a Igreja do Nazareno chama de área de acesso criativo, ele usa a profissão dele para poder acessar, para ele poder entrar, e então ele dá suporte para as igrejas lá, que muitas vezes fica meio, né, por baixo do pano, se escondido.
né? Então, a nossa função como Distrito de São Paulo é orar por essas pessoas, orar pelas famílias, orar e pedir para que Deus abençoe e continue prosperando, mas não somente isso. Se você quiser depois ter mais informações dele, tem um link aqui para você pegar e poder ofertar, mas eu posso depois mandar para a pastora Lúcia, colocar no grupo da igreja aqui, para que vocês possam até talvez entrar em contato com ele, né? Eu liguei para ele, falei, pastor, estou aqui em São Paulo, a gente, né, agora vocês são missionários links, e a gente queria bater um papo. Eu liguei para ele, conversamos um tempo, conheci ele, a esposa, os filhos não estavam perto naquele momento, mas foi um tempo bom, e nós podemos ali trocar uma ideia. Ele conversou sobre como que ele está trabalhando ali na região, das necessidades dele, e ele precisa muito de oração, irmãos, muito de oração, porque é uma região que não é fácil, né? Nas áreas que a igreja ela tem o acesso criativo, existe a perseguição de fato, mas muitas áreas no sul da Índia ali, e no sul da Ásia, na realidade, existe uma idolatria muito grande. Então, para ele avançar com o evangelho, ou para a igreja avançar com o evangelho, existe muita resistência, não é? Nós temos um missionário que saiu aqui de São Paulo, de Campinas, que ele está trabalhando lá na região do norte, né, da Índia, da Caxemira. Então, nós temos missionários, precisamos cuidar dos nossos missionários. Amém, irmãos? Amém? Né? E esse daqui é do orfanato de Uganda, que a gente também ajuda, não é? É a Igreja do Nazareno. Lá em Uganda, eles têm um orfanato que tem mais ou menos umas 100, 120 crianças lá. E a gente, desde 2022, a gente tem ajudado financeiramente para eles obterem pelo menos alimentação e educação, né? A gente envia dinheiro, tem um grupo lá que a gente criou, e os irmãos, né, fielmente tem lutado, batalhado para a gente enviar esses recursos, o mínimo de recursos lá para eles poderem se alimentar. Eu estive lá em Uganda 2022, final de 2022, né? E eu conversei com o pastor, com o superintendente e o pastor que está cuidando dessas crianças. E assim, irmãos, é uma situação bem precária, né? Quando eu estive lá, a gente sentou no orfanato, na igreja, né, do lado do orfanato. Na realidade, são algumas salas que a igreja tem e as crianças dormem nessas salas aí amontoadas lá. No chão mesmo sabe aquela esteira que a gente usa na praia, que parece, como que chama né? Eles estendem lá no chão, as crianças dormem lá. E a gente foi almoçar, daí chegou para almoçar lá, eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Porque eles comem pocho, que é uma farinha de milho branco, que eles cozinham com sal, e vira uma pasta, assim, como se fosse uma polenta, um pouquinho mais duro que a polenta, né? E eles colocam feijão em cima e comem, é isso. Né? Eu perguntei para o pastor, mas aqui não tem arroz, né? Com feijãozinho já aliviava, né? Ele falou assim, tem arroz, mas o arroz é muito caro, a gente não consegue comprar para dar para as crianças, né? Eu falei, e proteína, pastor, vocês comem proteína aqui? Frango, né? Porco, boi, essas coisas? Não, a gente come sim, comemos de tudo. Eu falei, é mesmo? E quanto tempo faz que você não come uma carne? Eu falei, faz uns 3 meses que eu não como uma carne. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Aí a gente estava caminhando assim, estava andando. Eu falei, pastor, vamos parar num lugar para a gente comer. Para a gente comer. Daí a gente foi comer Falei, leva a gente num lugar bom aqui, né? Para a gente poder, né, se alegrar um pouco. Ele falou, não, vou levar você num lugar bom. Daí a gente parou, irmão, num posto, na beirada da estrada. Eu falei, aqui é bom? Ele falou, não, aqui é bom. Eu falei, então pode pedir o que você quiser aí, para a gente comer, né? Uma coisa boa assim. Daí ele falou, vou pedir um arroz.
Pediu arroz com carne. Eu falei, mas só arroz com carne? Arroz com carne tá ótimo. Não, irmão, pede um feijãozinho também, uma salada, um peixe, qualquer coisa aí, né? Aí quando veio o prato, irmão, veio aquele arroz assim, uns pedaços de carne, picadinho assim, né? Uns pedacinhos de carne. Daí a moça trouxe um pouquinho de feijão. E aqueles que estava eu, o pastor, mais 2 ajudantes lá, o pessoal brilhando o olho assim, porque estava tendo um banquete. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós, porque a gente às vezes tem tanto e a gente nem agradece a Deus, né? Fala, Senhor, muito obrigado pela tua provisão. Né? Então nós estamos já há um tempo engajados nisso daí, né? Buscando ajudar os nossos irmãos, e se Deus quiser a gente vai mudar. Aí tem a viagem missionária, irmãos. Nós fomos esse ano, em junho, para o Amazonas, diz um pastor amigo meu aí, que a gente só foi para pescar, mas é brincadeira. Né? A gente foi lá com o pastor Igor, visitar os ribeirinhos, levar o evangelho. A viagem, assim, não é simples, né? Porque a gente precisa sair daqui, vai até Manaus. De Manaus até o ribeirinho lá, levam 10 horas de barco, tá? E depois, para ir nas comunidades, a gente leva mais umas 5 horas de barco ainda para visitar todas as comunidades. Então não é fácil. Mas a gente já está lançando para o ano que vem, na mesma data, a gente ir novamente. Né? Porque a gente tem um projeto e a gente quer fazer uma parceria com o pastor Igor lá, para a gente estabelecer uma base missionária, para a gente poder levar o evangelho àquelas pessoas que estão lá e precisam de ouvir que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Amém? Né? E você pode participar orando já. Né? Senhor, coloca nas tuas mãos ali, né, a viagem, o projeto, tudo, ó Deus, que o Senhor possa prover e possa nos dar o direcionamento para que a obra seja feita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá vendo? Muito obrigado por vocês nos ouvir, né? Mas a pergunta que fica é sobre o que mais que a gente pode fazer. Né? Eu vou fazer parafrasear aqui um presidente americano, que ele falou assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Eu vou fazer da mesma forma. Não fica perguntando o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Amém? Né? Para nós refletirmos sobre isso. O que nós podemos fazer? Quais são os dons? Quais são os talentos que Deus me deu para que eu possa contribuir na obra do Senhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado pela paciência. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Irmão, pastor, até que hora? Vamos embora. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, uma palavra bem conhecida, mas Deus colocou no meu coração para nós refletirmos sobre isso. 2 Coríntios 5, capítulo 5, o versículo 17. Segunda Coríntios 5, 17. Amém? Todo mundo achou? Amém, então. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão NVI, tá, irmãos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Querido Deus, te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, nesse momento, ó Deus, queremos pedir a Ti, que o Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê entendimento, compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra encontre, Senhor, abrigo em nossos corações. Encontre, Senhor, entendimento, ou nos dá entendimento, ó Pai, para que não fique somente no campo das emoções aquilo que nós vamos falar, mas que isso, Senhor, ela possa criar uma raiz de entendimento, uma raiz no nosso coração, de forma que ela possa gerar em nós transformação de vida, mudança de vida, ó Pai. Deus amado, assim como a Tua palavra nos diz, tudo se fez novo. Pai, por isso eu oro e peço a Ti, usa-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Esse versículo, quando nós lemos, se alguém está em Cristo, algumas traduções vão falar, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Normalmente a gente vai falar isso daí para as pessoas que são novas convertidas, não é? A gente fala, não, agora que você está em Cristo, tudo se fez novo, coisa linda agora, está tudo novo, as coisas velhas já se passaram, né? Você já agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Não é? Mas, irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter a consciência que nós temos que viver em novidade de vida, não é? Nós temos que ter essa consciência que nós não temos que nos conformar com o mundo, ou com os valores do mundo, ou que o mundo apresenta, ou da forma como o mundo está caminhando, mas nós temos que ter a nossa mente renovada através do Espírito Santo que habita em nós. Não é? Por isso que nós, irmãos, andamos em não conformidade com o que o mundo apresenta. Por isso que muitas vezes nós andamos na contramão do mundo. E eu falo às vezes porque se nós somos servos de Deus fiéis, nós temos que ter o entendimento do que o mundo fala, do que o mundo professa lá fora. Os valores que o mundo apresenta para nós não são compatíveis com aquilo que a palavra de Deus ela requer de nós, não é verdade? Vou te dar um exemplo. O mundo hoje ele fala que as pessoas têm que ser felizes de qualquer jeito, não importa o que você viva, a forma como você viva, o importante é você ser feliz, não é? Isso é uma filosofia. Eu não sou filósofo e eu não sou nada disso, né? A gente aprende para falar. É uma filosofia hedonista, que ela vai falar o quê? Que nós temos que viver em função do prazer, da alegria, da felicidade, não é? E não importa a forma como você vai encontrar essa felicidade. Por isso que o mundo, ele vive hoje, as pessoas, no meu ponto de vista, não é? Pessoas doentes, pessoas que precisam de uma âncora. Por quê? Porque se deixar o cara, ele vai falar que ele é feliz sendo um cachorro, sendo gato, sendo, né, tudo que vier na cabeça, nas ideias. Outro dia eu estava vendo um vídeo, e eu vou falar, irmãos,
tá? Eu vendo um vídeo lá e tinha um japonês que ele queria viver como cachorro. Eu falei, Jesus amado. E ele fez uma fantasia, gastou não sei quantos $1.000 lá para fazer uma fantasia, e a outra pessoa colocava ele na coleira lá e ficava passeando com ele na rua, como se fosse cachorro. Falar assim, você perguntar para mim se isso daí está normal, eu vou falar que não, irmão, me desculpa, né? Para mim não é, eu não sei para você. Você acha normal isso daí? Não é? Porque as pessoas, elas estão perdendo o parâmetro, né, da normalidade, elas estão perdendo o parâmetro porque elas acham que vão encontrar a felicidade em muitas coisas, e em busca dessa felicidade, em busca dessa alegria, né, em busca da sua satisfação, muitas vezes elas extrapolam o limiar da sanidade. Né? Elas extrapolam isso daí. Então, quando nós, irmãos, estamos vivendo o Evangelho, é claro que Jesus, Ele te salvou, Jesus, Ele te libertou, e a palavra de Deus, Ele fala que Jesus, Ele veio para que nós também sejamos alegres e felizes. Né, que nós tenhamos uma vida em abundância, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma alegria em Jesus, mas não uma alegria a qualquer custo. Uma alegria que ela está centralizada em Deus, na satisfação em Deus, de nós estarmos contentes simplesmente pelo fato de nós termos Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo, ele vai falar sobre isso. Eu sei passar por todas essas necessidades, eu sei passar por isso. Por quê? Porque eu sei, eu estou contente. Contente não é no sentido de feliz, mas de contentamento daquilo que Deus tem para nossas vidas, não é? Daquilo que Deus tem para fazer, ou daquilo que Deus tem por nós. E aí nós vamos entrar num outro campo. Tem uns irmãos aí que são meio psicólogos aqui, depois a gente conversa com eles, né? Mas vai entrar num outro campo, que é a falta de contentamento, ela vai trazer o quê? A ansiedade. Porque eu nunca estou feliz com o que eu tenho, eu sempre estou à procura de algo mais. Não é? Sim ou não? Sim! Aleluia! Então, irmãos, a nossa vida, quando Paulo ele vai falar, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo fez novo, o nosso entendimento, aquilo que nós temos que primeiramente entender, é o que é estar em Cristo. Não é? Por quê que eu falo isso daí? Irmãos, porque estar em Cristo, quando nós falamos sobre isso, significa que nós vivemos em Cristo, e isso requer de nós uma transformação no nosso modo de viver e de ser, de forma que nós começamos agora a transparecer Cristo através das nossas vidas, não é? Por isso que Jesus ele vai dar o exemplo do quê? Da oliveira. Ele vai falar, você é o ramo, e você está ligado aonde? No tronco. Aquele tronco que não está ligado ali, recebe a seiva? Não. Mas quando nós olhamos em estar em Cristo, estar ligado em Cristo, significa o quê? Que a seiva, aleluia, que vem de Deus, que é Cristo, ela vem direto do trono do céu para as nossas vidas. Significa o que, irmãos? Que nós somos dependentes de tal forma de Deus e de Cristo, que o nosso viver, que aquilo que nós somos, ele tem que estar inteiramente conectado, intrinsecamente conectado com quem Cristo é. Não é verdade? Sim ou não? Então nós temos que viver uma vida não mais baseado no passado, não mais baseado naquilo que nós éramos. Por isso que nós temos que ter essa renovação da nossa mente constantemente, através da palavra de Deus, para que nós
possamos experimentar o melhor e a novidade de Deus em nossas vidas a cada manhã. Não é? Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Às vezes as pessoas vão falar assim, mas ser crente é ser monótono. Não é? Porque não vai para as baladas, não tem festa, não acorda com enxaqueca no outro dia, né? Deixa isso para eles. Porque, irmão, vou falar para você. Se você se propor a ser um crente fiel, a uma pessoa que busque a Deus, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser uma vida que você vai viver em novidade todos os dias. E Deus, Ele vai se apresentar a você de uma forma tão maravilhosa que você terá propósito firmado na vontade de Deus e vai ter condições de executar isso daí. Por isso que a palavra de Deus vai nos falar isso daí. Mas ele fala o que então para nós? Que tudo isso ele provém de Deus. Essa mudança, essa novidade de vida que nós estamos tendo, que nós temos em Cristo Jesus, tudo isso provém de Deus para as nossas vidas. Por quê? Primeiro, Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, amém? E nós cremos nisso, não cremos? Nós cremos que nós somos salvos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício, quando eu aceito e creio que Jesus, Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que veio neste mundo, que morreu em favor da minha vida, em favor da sua vida, e nós cremos nesse Evangelho, Jesus então, o sacrifício de Jesus então, Ele é um sacrifício reconciliador, faz com que nós novamente estejamos conectados com quem? Com Deus, não é? É dessa forma, simples assim. E nós precisamos fazer alguma coisa, mas não, nós precisamos crer, porque é pela graça, amém? Hoje de manhã a gente está na discussão lá na escola dominical, né? Porque a gente fala assim, pastor, se é pela graça, então não preciso fazer mais nada, né? Aceitei Jesus, está de boa, vou ficar no banco lá sossegado, tranquilo, né? Daí o pastor falou, se você... Daí entrou numa discussão lá, daí eu falei, irmão, é o seguinte, entenda que você foi chamado, amém? Que você, a partir do momento que você levantou a sua mão, todo mundo aceitou Jesus aqui? Amém? A partir do momento que você levantou a sua mão, você se tornou o quê? Filho de Deus. Amém? Você foi justificado. Amém? Mas principalmente você se tornou o quê? Servo de Deus. Amém? Amém ou não amém? Quem aqui é servo? Todo mundo é servo? Servo faz o quê? Servo faz o quê? Serve. Amém? Servo faz o quê, irmão? Serve. E o servo que não serve? Não serve. Né? Aí você pode entender da forma que você quiser. Né? O servo é para servir. Se ele não serve, ele não serve. Não é verdade? E aí, irmãos, é uma questão de nós nos colocarmos na posição de servos e entendermos a nossa posição no reino de Deus. Aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas no reino. Amém? Porque eu vou falar para você, a discussão gerou, mas tem gente que não faz nada na igreja e tal. Eu falei, pastor, a gente precisa avaliar. Por quê? Você aceitou Jesus, irmãos? Você aceitou Jesus? Você precisa colocar na sua cabeça que você é um bebezinho, mas o bebezinho cresce. Cresce ou não cresce? E depois que o bebezinho cresce, ele vai trabalhar, não vai? Vai ou não? Quando o bebezinho não vai trabalhar, ele dá o quê? Trabalho. Não é? Estou falando assim, o bebezinho cresce, vira um adulto. Quando o adulto não vai trabalhar, ele dá o quê? Trabalho, né? E aí a decisão é nossa, a gente quer trabalhar ou dar trabalho.
Amém, irmão? Não é? Mas Jesus chamou todos nós. Quando nós pensamos sobre isso daí, a gente vai falar o quê? Da parábola dos talentos. Não é verdade? Jesus deu, o Senhor lá deu 5 talentos, deu 2, deu 1 talento para cada um. Teve alguém que ficou sem talento? Eu vou perguntar para vocês, tem alguém aqui que não sabe fazer nada, nada, zero? Tem? Não, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Né? Vou contar um testemunho para vocês, irmãos. Quando eu voltei para a igreja, eu fiquei um tempo fora, assim, né, pastor? Depois voltei para a igreja, Jesus, tem misericórdia, me ajuda, voltar para a igreja, voltei para a igreja. Fui lá para a igreja Nazareno, lá na central de Sumaré. Conversando com o pastor Carlos lá, falei, pastor, eu estou voltando para a igreja, mas eu estou me colocando à disposição do pastor para fazer o que for necessário, porque eu não quero ser membro de banco, que a gente fala, né? Não quer ficar lá sossegado, porque daqui a pouco eu me conheço, eu sei como eu sou, eu vou achar que as coisas vão estar meio monótonas, daqui a pouco você começa sentando no primeiro banco, segundo, terceiro, daqui a pouco você está lá na beirada da porta, daqui a pouco você está lá fora, né? Eu não estou querendo dizer nada aqui para os irmãos dos últimos bancos, tá? E aí, eu falei, pastor, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Aí o pastor virou para mim e falou, tá bom, o que você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer nada. Eu falei, como assim não sabe fazer nada? Porque, irmãos, a gente entende que na igreja, parece que quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, é pregar, é cantar, né? É ministrar, é fazer evangelismo, fazer essas coisas. Mas a igreja tem muitas coisas que precisam ser feitas. Não é verdade? Um monte de coisa. E o pastor virou para mim e falou, tá bom então, você não sabe fazer nada, vai carpir. Né? Tinha um terreno do lado lá. Dos irmãos, vai carpir, eu peguei a enxada, vamos carpir, não tem problema. Não é acostumado só a ficar no escritório, no computador, primeira enxadada já pareceu uma bolha já. Mas amém. Aí depois o pastor falou assim, ó, agora a gente vai cavar lá, tem que fazer um buraco lá, que a gente está construindo, vamos ter que fazer um buraco. Amém, pastor, vamos lá fazer um buraco. Agora tem que tampar o buraco, vamos lá tampar o buraco. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o coração, quando ele está disposto a servir, né, ele se coloca à disposição da igreja. Coloca à disposição da igreja para trabalhar, não importa o que seja. Porque então Deus ele vai começar a trabalhar na sua vida e esclarecer os caminhos para onde Ele vai te colocar, para onde Ele vai te usar, mas você precisa fazer, precisa se colocar à disposição, precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Precisa, irmãos, em nome de Jesus, não importa o que eu vou fazer. Pastor, aí vai dar dor de cabeça para o pastor Daniel. Pastor, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Não sei, né? Comece a fazer. Vai limpar, vai fazer as coisas. Porque o coração, quando ele está disposto a servir, irmãos, primeiro, não escolhe serviço. Amém? Amém ou não amém? Irmãos, eu comecei a servir, comecei a carpir, comecei a cavar, tapar buraco, fazer um monte de coisa lá na igreja, e comecei a trabalhar. Aí o pastor falou assim, eu vou colocar você lá para MNI, vê se o pessoal te aceita lá, né, do MNI. Aí comecei a trabalhar na MNI, aí depois eu veio um desejo no coração, falei, pastor, eu estou com uma vontade de fazer seminário. Daí falou assim, mas para que você vai fazer o seminário? Ah, pastor, para aprender só, né? Eu não quero ser pastor. Não quero ser pastor. Daí ele foi lá, tá bom, vai lá, inocente, né? Vai lá, inocente. Aí foi para o seminário. Estudamos lá 3 anos e meio, né, Macedo? 3 anos e meio no seminário. E aí, depois Deus ele vai abrindo os caminhos, mostrando aonde Ele quer te usar de verdade. Mas você precisa se colocar à disposição, não é? Eu não conheço na Bíblia alguém que Deus chamou que não estivesse disposto a servir, disposto a trabalhar. E muitos deles já estavam trabalhando, já estavam fazendo, e Deus foi chamando. Né? Outra coisa que a gente tem dificuldade, irmãos, de perceber é o quê?
Até hoje eu oro para Deus me direcionar naquilo que Ele quer no meu ministério, em casa, em todas as situações. Eu oro. Amém? Mas nós, muitas vezes, nós espiritualizamos demais, vou colocar essa palavra, espiritualizamos demais a obra de Deus, no sentido de, eu só vou quando eu ouvir o anjo descendo do céu e falar assim, Paulo, eis que eu te chamo, meu servo, né? Ou como aconteceu com o Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Aí tem a história da missionária Sophia Miller, que ela serviu 40 anos na Amazônia venezuelana e uma parte da Amazônia brasileira. 40 anos servindo, americana, e ela foi para lá, ela educou os índios, ela aprendeu a língua dos índios, ela sistematizou a língua dos índios, ela escreveu o alfabeto dos índios e alfabetizou os índios para ler o que ela estava fazendo. 40 anos ela fez isso daí. E aí depois, quando ela foi se aposentar, ela virou um irmão da igreja, um repórter cristão, virou para ela e falou, missionária Sofia, como que foi o seu chamado? Como que aconteceu o seu chamado? Aí ela respondeu assim, eu não tive nenhum chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Não é? Então, muitas vezes, nós ficamos esperando Deus, né, descer do céu e falar para você, eu te chamei no ventre da sua mãe. Amém se isso acontecer. Mas se não acontecer, nós já temos o nosso chamado. Nós já temos a nossa missão. Que é o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Né? Pastor, mas eu não vou por todo mundo. Tem a esquina da sua casa, tem o seu vizinho, tem a padaria, onde você vai comprar pão todo dia. Em todo canto, irmão, nós temos que levar o evangelho às pessoas. Não é verdade? Nós temos que fazer. Aí por isso que Paulo, ele vai falar aqui, Deus, ele primeiro nos reconciliou, né? Através de Jesus Cristo, Deus, ele nos reconciliou, mas depois ele fez o quê? E nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu esse ministério. Então faz parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida, esse ministério. Você, irmão, já tem um ministério nas suas mãos, que é o ministério da reconciliação. E depois ele fala assim, no final do versículo 19, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Deus, além de nos reconciliar, Ele dá esse ministério para cada um de nós, como forma de nós levarmos a palavra, e a palavra já está em nós. Ele já nos deu a palavra da reconciliação. Agora cabe a cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade e o nosso papel nesse ministério. Não é verdade? Por que eu falo isso, irmãos? Porque é responsabilidade da igreja anunciar o evangelho. Sim ou não? Quando eu falo é responsabilidade da igreja anunciar o evangelho, significa que a responsabilidade é sua. Vocês estão me entendendo? Sabe por quê? Porque nós brasileiros, nós temos uma dificuldade. Vou explicar para vocês verem se vocês concordam comigo. Tem alguma praça aqui, pública, aqui perto? Aonde? Aqui? Aqui atrás. Quem que é dono daquela praça lá? Ninguém, né? É pública. A praça é sua? É sua? É sua? Nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade de entender isso. Quando algo é de todo mundo, não é de ninguém.
Vocês estão entendendo? A praça, ela é pública, quer dizer que ela é minha, não é? E aí a minha responsabilidade também é cuidar lá da praça. Eu posso usufruir, posso fazer tudo isso, mas eu tenho que cuidar também, né? Mas como ela é pública, ela não é de ninguém, então eu vou e destruo. Eu não, né? Eu falo assim, nós no geral. E a gente não, pelo menos a gente não vai lá cuidar, né? Na pior das hipóteses, a gente não vai lá cuidar. Por que isso, irmãos? Porque nós somos uma sociedade individualista, né? Eu estou preocupado com o meu bem-estar, com a minha situação, eu estou preocupado comigo e com os meus, né? Que eu amo, que estão ali comigo. Não é verdade? Nós somos assim. E não tem nada de mal ser nisso, né? É diferente, e aí eu vou dar um exemplo do Japão de novo, né? Por quê? Porque o Japão é uma sociedade que ela é... caiu. Que é uma sociedade que ela é comunitária, né? Então, tudo que é público é meu, me pertence, de verdade. Então, eu cuido, eu zelo, eu faço de tudo por aquilo. E todo mundo dessa sociedade entende dessa forma, né? Isso é bom ou é ruim? Depende de cada ponto de vista. Tem os lados bons, tem as coisas boas e as coisas ruins. Não estou dizendo que um está certo ou está errado, né? Mas nós temos que entender aonde nós estamos e como nós somos, para então nós podermos avaliar aquilo da forma como nós estamos vivendo. Por que eu falo isso? Porque quando nós falamos a responsabilidade da igreja é evangelizar. Amém? Isso significa que é minha responsabilidade evangelizar. O ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação, ela é minha. Eu, como igreja, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Porque quando eu falo da igreja do Jardim Adelaide, daí eu falo assim, ó, quando for chamar para o evangelismo, a igreja vai, mas às vezes eu não me incluo como igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E eu não estou falando, irmão, que isso é bom ou ruim, mas eu estou falando para nós tomarmos consciência de que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como filhos de Deus, como cristãos, amém? No reino. Por que eu falo isso daí? Porque é a palavra que está me dizendo. Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você sabe o que é isso, irmão? Isso significa, como o Macedo disse no começo aqui, que as pessoas estão indo para o inferno, que as pessoas não conhecem a Jesus, porque nós estamos falhando no nosso ministério da reconciliação. Sim ou não? Nós estamos falhando. Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui, ó. Quem aqui conhece alguém que gostaria que tivesse aqui hoje, mas essa pessoa não está? Levanta a mão. Você já convidou essa pessoa para vir para a igreja alguma vez? Você está orando por essa pessoa que você gostaria que tivesse aqui? Sim ou não? Amém. Você está investindo na vida dessa pessoa? Você entende o que eu quero dizer, irmãos? É parte do nosso ministério. É parte daquilo que nós somos como cristãos. Falar de Jesus, falar do Evangelho, trazer as pessoas que estão lá fora, aqui para dentro. A minha mãe, eu falo de novo, a minha mãe, ela na adolescência dela, ela sofria de depressão, só que naquela época lá não era depressão, né? Naquela época lá o pessoal falava que estava doida, né? Tá meio... né? Não era depressão. E aí, a minha mãe, ela foi buscar a Deus. Ela não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra. Ela falou assim, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber se Deus existe, e eu vou em todos os lugares que fala de Deus, eu vou. E ela foi no Espiritismo, ela foi no centro, ela foi
no budismo, ela foi em todas as religiões atrás de Deus. E em todas essas religiões que ela frequentou, que ela foi, ela entendeu que Deus não estava lá. E um dia ela falou que ela estava pensando e falou: Deus não existe. Ou se Deus existe, Deus não está nem aí para mim. Deus não quer nem saber da minha vida. Falou que veio um pensamento para ela assim, ela falou assim: tem um lugar onde você ainda não foi. E ela falou assim: é mesmo, tem. Na igreja dos crentes lá. E disse que ela saiu, andando pela avenida lá, tinha uma igreja, a porta estava aberta, ela entrou na igreja, e quando ela entrou na igreja, ela olhou para as pessoas, e ela viu alegria, ela viu paz, ela viu algo diferente que ela nunca tinha visto em lugar nenhum. E ela falou que ela ficava olhando para as pessoas assim e desejando aquilo que essas pessoas tinham. Falando assim: cara, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa alegria, eu quero ter isso daí na minha vida. E ela falou que ela ficou admirando assim, as pessoas, o pastor pregando, as coisas acontecendo. E ela falou que ela nem lembra o que o pastor pregou. Quando o pastor falou assim: alguém quer aceitar Jesus, ela veio correndo para frente, aceitar Jesus. E ela falou que uma alegria tão grande, mas uma paz tão grande, inundou o coração dela, que ela não conseguia parar de chorar. Aleluia. E esse é o ministério que Deus deu nas nossas mãos, da reconciliação, aleluia, de mostrar para o mundo quem Jesus é nas nossas vidas, aleluia. E às vezes, irmãos, as pessoas estão do nosso lado, esperando ouvir uma palavra, esperando ouvir um convite, e nós nos omitimos, por N motivos, por vergonha, porque achar que não tem uma palavra, por um monte de coisa. Mas eu vou dizer para você, irmão, em nome de Jesus, assuma a responsabilidade. O ministério da reconciliação, Deus ele já entregou na sua mão, aleluia. A palavra da reconciliação, ele já está contigo. Agora nós precisamos nos posicionar e falar assim: Senhor, eu quero assumir essa responsabilidade desse ministério da reconciliação na minha vida. Não importa como vai acontecer, não importa como vai ser, mas eu quero fazer parte disso, daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. E eu tenho a certeza, irmãos, que Deus vai trazer muitas pessoas para a igreja aqui através da sua vida. A começar por essa pessoa que você lembrou quando eu perguntei. Porque, irmãos, nós temos responsabilidades. Nós temos sim a responsabilidade. A minha mãe, depois que ela aceitou Jesus, ela começou a pregar para toda a minha família. Parte da minha família, meus tios, minhas tias eram espíritas, a minha avó era budista. Todo mundo, todos, minhas tias, meus tios, os cunhados lá, todo mundo aceitou Jesus. Todo mundo, irmão. Esse é o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. A sua família precisa de ouvir uma palavra. Seu amigo precisa ouvir uma palavra. Precisa ouvir um convite. Às vezes, fala assim: Senhor, mas eu não sei falar, né? E às vezes a pessoa vem: estou passando por uma dificuldade, um problema, e eu não sei falar. Cara, Jesus, Ele pode te ajudar. Vamos na igreja comigo domingo? Olha, é fácil ou não é? Sim ou não? Vamos na igreja comigo. Porque Jesus, Ele colocou esse ministério nas nossas mãos, para que nós possamos alcançar as vidas lá fora. Quer ver uma coisa curiosa? Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas para que nós sejamos alcançados através dessas pessoas. Quem aqui aceitou Jesus assistindo o YouTube? Não? Pregação.
Às vezes o cara está lá pregando, aceita Jesus assistindo no YouTube. Quem aqui aceitou Jesus numa cruzada evangelística? Quem aqui aceitou Jesus porque um amigo, um parente, alguém que você conhece, falou de Jesus para você e convidou você para vir para a igreja? Alguém próximo? Quem? Levanta a mão bem alto para eu ver. Olha aí, irmão, as voltas. Olha aí, olha para trás, olha para os lados. Vê aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É relacionamento. Deus, Ele já nos deu o ministério da reconciliação. Deus, Ele já nos deu a mensagem da reconciliação. E agora Deus, Ele vai usar o nosso relacionamento com as outras pessoas para que nós possamos alcançá-las para Cristo. Amém? Quem crê nisso daí, irmão? Da mesma forma que você foi alcançado, da mesma forma que Deus usou alguém para que você estivesse aqui hoje, da mesma forma que eu falo assim, mas eu nasci num lar que já eram evangélicos e mesmo assim o seu pai e a sua mãe falou de Jesus para você, para que você pudesse hoje estar aqui, presente. Relacionamento. Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa você, Deus me usa, Deus nos usa para alcançarmos as almas, amém? Glória a Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, quando nós falamos, e quando Paulo ele fala sobre isso, ele vai dizer ainda que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Olha que coisa maravilhosa. Você é embaixador de Cristo, né? Então Deus grita lá do céu, falando assim: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, mas é através da minha vida e através da sua vida que esse chamado, que esse grito de Deus, ele vai alcançar as outras vidas. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele vai usar a minha vida, a sua vida, para que as pessoas, elas se acheguem a Deus, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, com problemas, com discussões, com brigas, com tudo isso daí, nós ainda somos os embaixadores de Cristo nesta terra, irmão. Aleluia, glória a Deus. Fala assim: eu sou embaixador de Cristo, aleluia, nessa terra. Você representa o céu aqui nessa terra. Aleluia, amém? Glória a Deus. Irmão, eu quero que você fique de pé para nós orarmos. Mas eu quero, irmão, colocar um desafio para nós. Pode ser? Pode ou não pode? Eita, acho que só uma ali que quer o desafio. Podemos colocar um desafio aqui, irmãos? Sim? Então vamos lá. É simples. Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite? Quem entendeu que você tem o ministério da reconciliação nas suas mãos? Quem entendeu que você tem a mensagem da reconciliação? Entenderam? Então o desafio é o seguinte: nós vamos orar por essa pessoa que você disse que quer que esteja aqui, mas não está. E o desafio seu vai ser você continuar a orar por essa pessoa, amém? Continuar a orar por essa pessoa até que ela esteja aqui, na igreja. Aceita o desafio ou não? Aceita ou não, irmãos? Amém. Tá? E aí, o propósito vai ser orar, se Deus colocar no seu coração, jejuar por essa pessoa, orar por essa pessoa e convidá-la para estar na igreja todas as vezes, ou quase todas as vezes. Não vai virar um chatão também, né? Né?
mas convidá-la para estar aqui na igreja, amém? Eu não vou estar aqui, o pastor Daniel vai estar, o pastor Macedo, a pastora Lúcia vai estar aqui para acompanhar. Por quê, irmãos? Porque esse é o papel, esse é o ministério que Deus colocou na sua mão, entenda. Na mão de cada um de vocês que estão aqui hoje. Se você veio aqui hoje, se ouviu essa palavra, é para você. Amém? Compromisso, orar por essa pessoa, convidá-la para vir na igreja e não parar de orar até que ela esteja aqui. Amém? Glória a Deus. Fácil. Vou contar outro testemunho para vocês. Posso? Rapidinho. Estava em casa um domingo à noite. Meu tio chegou todo feliz da igreja. Eu falei, tio, o que aconteceu? Eu falei, meu irmão aceitou Jesus hoje. Eu falei, ô tio, que bênção, seu irmão aceitou Jesus. Que bênção, né, que ele aceitou Jesus. Daí meu tio vira para mim e fala assim, filho, faz 10 anos que eu oro por ele. Mas o desafio você aceitou agora, não vai correr. Amém? Amém? Porque o tempo é de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você vai começar a orar agora por essa pessoa. Eu vou orar por você, mas você vai começar a orar agora por essa pessoa. Tá bom? Amém? Curva a sua cabeça, então. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor colocou em nossas mãos, que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Que o Senhor nos reconciliou, mas o Senhor também nos deixou essa incumbência, ó Pai, de levarmos a tua palavra. Deus, e colocou em nós, ó Deus, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, Pai, que poderia de várias formas ter feito com que o mundo se reconciliasse. Aleluia. Mas nós, ó Deus, queremos, ó Deus, nesse momento, pedir a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Senhor, nós colocamos, ó Deus, os nossos irmãos, colocamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos, ó Pai, nas Tuas mãos. Colocamos, Senhor, não somente, Senhor, aquilo que eles estão passando, que estão vivendo, mas, Senhor, nós queremos neste momento pedir a Ti, que o Senhor possa, Pai, colocar no coração esse desejo, Senhor, de falar do Teu amor, de testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida deles, ó Pai, fez nas nossas vidas, mas, Senhor, que o Senhor possa também, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, dar-nos experiências, ó Deus, contigo, ó Deus, para que nós possamos falar do Teu amor, levar a Tua palavra. Senhor, essas pessoas que eles estão orando, que nós estamos orando neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, de forma que crie situações, ó Pai, para que possamos falar do Teu Evangelho, para que possamos convidá-los, ó Deus, a vir para a Tua casa. Senhor Deus, nos faz lembrar, ó Deus, nas nossas orações, Senhor, da vida deles, dos familiares. Pai, são pessoas que nós amamos e queremos que eles estejam conosco aqui cultuando a Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nós oramos e colocamos nas Tuas mãos. Deus amado, Deus querido, sê conosco, ó Pai, neste momento. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa timidez. Nos ajuda, Senhor, Pai, na forma como nós formos falar. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento, no discernimento. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as situações, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, ó Deus. Não deixa, Senhor, que nós passemos
perdemos as oportunidades, deixamos passar a oportunidade de falar do Teu Evangelho, de falar do Teu amor, ó Pai, porque o mundo, Senhor, está necessitado, o mundo precisa, Senhor, da salvação, precisa estar reconciliado contigo, ó Deus, e nós somos os portadores desta palavra, nós somos os portadores da mensagem, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti e peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos usar, ó Pai, possa nos usar, ó Senhor, da forma que o Senhor lhe agradar, ó Pai. Deus amado, que nós possamos ter a nossa vida mudada, ó Pai, o nosso coração, o desejo de Te servir, o desejo de fazer a Tua vontade, de trabalhar na Tua obra, Senhor, de nós nos empenharmos, ó Deus, mesmo quando estivermos cansados, mesmo quando muitas vezes, Senhor, estivermos em situações adversas, que ainda assim o Teu Espírito Santo nos dê força, nos dê graça, nos capacite, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, a atendermos, Senhor, ao Teu chamado. Pai amado, Pai querido, nós oramos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, ser conosco, muda, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ó Deus, Pai, que nós possamos, Senhor, em todo o tempo, falar da Tua palavra, em todo o tempo, ó Deus, aleluia, levarmos a Tua mensagem. Tira, Senhor, a timidez, tira, Senhor, todo embaraço, tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido as nossas vidas, ó Deus, de fazer a Tua obra, de estarmos, Senhor, com as nossas mentes, o coração, as mãos, e tudo aquilo que nós somos empenhados, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor, vem aqui, por favor. Amém. Alguém gostaria de hoje entregar a vida para Jesus? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. A gente quer orar por você, Pastor Paulo. Eu quero orar por você, para você ter um bom início de caminhada com Cristo. Venha, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu sei que o pé fica pesado, parece que está grudado no chão, parece que tem cola no chão, mas levanta o pé e venha. Chega aqui na frente, a gente quer orar por você. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar no seu coração. Não estou te convidando para ser da igreja do Nazareno, estou te convidando para deixar Jesus entrar de um jeito diferente, assim como ele entrou na mamãe do Pastor Paulo. Esse Jesus quer entrar na sua vida, te dar paz e começar uma nova história. Sai aí do seu lugar, vem aqui, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, adulto, melhor idade. Jesus quer entrar na sua vida, venha. Alguém? Não quero insistir, porque eu não quero que você faça isso por pressão. Quero que você faça porque, não, eu quero. Eu quero Jesus na minha vida. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. E ó Deus, se alguém está... Amém. Muito bem, Gabriel. Deus te abençoe. Pastor Paulo, pode acompanhar o Gabriel, por favor. Mais alguém? Venha. Mais alguém, venha. É uma entrega. É uma entrega. É um começo de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo, vem, eu quero limpar a sua vida e te dar uma nova chance. Mais alguém? Mais alguém? Ó Deus, obrigado. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Do Gabriel, que veio aqui à frente, tomando essa decisão de abrir a sua vida e permitir que Cristo entre.
e Cristo comece uma limpeza de dentro para fora. Ó Deus, que o Senhor conduza o Gabriel. O Senhor sabe os medos, o Senhor sabe as preocupações do Gabriel, o Senhor sabe as áreas que ele precisa de ser fortalecido, o Senhor sabe as suas fraquezas, mas, ó Deus, o Senhor sabe de todos que estão aqui. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, obrigado porque chegamos à tua casa. E abençoa que a palavra possa continuar produzindo fruto. Amém.